Mesquita, estamos no canal Plástico e Prático. Hoje vamos falar a respeito dos defeitos, causas e soluções desses defeitos no processo de injeção. Mas antes, deixa aquele seu joinha, ative o sininho aí após se inscrever e vamos para o vídeo. Marcas de queima. Marcas de queima são muito comuns no processo de injeção, porém, na literatura você só acha aquelas soluções que envolvem parâmetros. Geralmente ninguém fala a respeito dos cuidados que você deva ter durante o processo de injeção para não ter essas queimas durante o seu final de preenchimento, tá? Então, lá você vai encontrar, você precisa fazer saídas de gás no molde. Isso aí é muito importante quando você está desenvolvendo a ferramenta, beleza? Reduzir velocidade de injeção é importante também. Reduzir temperatura do material, isso aí é relativo. Isso aí infere que talvez você esteja com a temperatura incorreta, mas não sei, geralmente eu não uso. Reduzir velocidade de rotação. Eu também não uso para esse problema, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Olhe a condição do seu molde. Você está produzindo. Se o seu molde é novo, tudo bem. Você está desenvolvendo o processo para ele. Talvez você tenha que fazer uma saída de gás. Talvez você tenha que ajustar o processo. Mas se você colocou um processo robusto, então, se essas marcas começam a aparecer, significa que alguma coisa começou a mudar. Então, vai lá e verifica a condição do molde. Será que ele não está com as saídas de gás obstruídas, por já estar produzindo há algum tempo? Será que uma simples limpeza na face do molde já não resolve? Beleza. E será que você está usando a tonelagem ideal para esse molde? Será que você não está com uma tonelagem excessiva? E aí essas saídas de gás acabam se fechando? Já tentou reduzir essa tonelagem ou fazer o cálculo dessa tonelagem? Inclusive a gente tem que fazer um vídeo a respeito disso, tá? Existem alguns jeitos de calcular, os mais simples e os mais complexos. Mas aí a gente pensa depois. Então vai lá e faz esse teste, tá bom? Outra coisa, eu não sei há quanto tempo você está produzindo essa ferramenta. Será que as saídas de gás já não estão amassadas? Amassadas literalmente. Se você for lá no molde e passar sua mão, você vai sentir uma diferença de altura, tá? Então, se essa diferença não estiver sendo perceptível, sua saída de gás no molde já foi pro brejo. Então, você precisa refazê-las, tá? Se você tem diversos fechamentos de material e você começa a não ter um desempenho adequado em todas, talvez uma esteja com uma altura menor do que as outras, ou seja, ela já começou a amassar. Então é sempre bom esse molde passar pela ferramentaria, fazer a medição dessas alturas, para ver se está adequado para o tipo de material, tá? Alguns materiais precisam de uma saída de gás um pouco mais profunda, outras nem tanto. Refrigeração também é importante, tá? Às vezes a sua refrigeração parou de funcionar e ela influencia nesse problema também. Então, é mais um parâmetro que você precisa ver para esse ponto. Saída de gás, limpeza e refrigeração antes de começar a mexer em parâmetro, tá? Às vezes o cara fica lá tentando ajustar durante algumas horas e você podia ter resolvido aí com um paninho, né? Um lencinho com álcool isopropílico ou thinner, entendeu? Então, economize tempo e dinheiro do seu patrão, tá bom? Tá? E também se torne um profissional melhor, porque se você consegue resolver um problema em 5 minutos, para que você vai se matar durante 5 horas? Contaminações, pintas pretas e listras, ou aquelas estrias escuras, né? Esse é um problema bem interessante, pois a origem dele pode ser muito diversificada. Então não pode ser só processo? Não. Às vezes essa sua contaminação aconteceu lá no almoxarifado,
Porque o cara não protegeu o material do jeito que deveria. Ele chegou cheio de pó no abastecimento, ou o saco poderia ter algum pequeno furo e estava desprotegido. Tá? Chegou a embalagem toda... eu ia falar uma palavra ruim aqui. A embalagem chegou toda suja no abastecimento. Em vez de sofrer uma limpeza antes da abertura, para transporte, armazenagem no silo ou mistura de master, o cara colocou do jeito que estava. Então, seu material já está comprometido. Ele pode vir da origem lá do seu distribuidor? Pode. Às vezes o cara teve um processo durante a fabricação do material. Também é. Não é tão comum, mas pode acontecer. Tá? A sua máquina poderia não ter tido a limpeza adequada? Poderia sim. Você estava rodando com outro material, o silo e o sistema de transporte não foram limpos adequadamente. Então é falha interna. A sua máquina pode ter algum problema? Pode. O cilindro de injeção já pode estar comprometido. Então, pode ser apenas o bico de injeção? Pode. Muitas pessoas apanham por fazer toda a limpeza do sistema de injeção, em vez de tirar o bico, fazer a limpeza dele separadamente, ele fica lá tentando purgar, sendo que o material anterior ele fica preso na parede do bico e fica saindo aos pouquinhos. E aquilo ali vai durar horas, não adianta nem você ficar jogando material, é mais fácil tirar e fazer sua limpeza separadamente, tá bom? Pode acontecer do encaixe entre o bico e a bucha de injeção. Pode. Se não está com um acoplamento ali perfeito, você tem um pequeno vazamento, aquele vazamento vai ficar ali queimando no bico muito tempo, vai se degradar e vai começar a soltar aos poucos. Tá? Em caso de mancha preta, essa listinha preta, pode ser temperatura do bico excessiva. No canhão você precisa de uma temperatura X, na câmara quente uma temperatura Y. Porém, no bico de injeção, essa temperatura sempre pode ser mais baixa. Às vezes, por você igualar a temperatura do bico à temperatura do canhão, ali principalmente a zona de compressão e dosagem, você pode estar causando degradação ali, tá bom? Às vezes um excesso de velocidade ali num ponto de injeção restrito pode ajudar, tá? Então é sempre bom você ver esse ponto de ajuste, porque você não precisa entrar com o material numa velocidade absurda na maioria dos casos, tá? Tudo bem que existem as exceções, não vamos trabalhar com elas. Sua contaminação pode vir do ambiente e do molde, da ferramenta em si, inclusive até do robô. Se você está com a máquina parada há muito tempo, o molde parado há muito tempo sem proteção, provavelmente ele está cheio de pó. E nos movimentos, nas trepidações, esse pó ele é atraído para a cavidade do molde. Tá? Sistema de extração sujo, gavetas, excesso de lubrificação, tudo isso pode conter elementos que causem esses problemas, tá bom? Então, antes de ajustar parâmetros, verifica se o seu processo em si está ok, desde a alimentação da matéria-prima até a limpeza do molde, máquina e robô, incluindo gavetas e face, tá bom? Aí sim você começa a ajustar parâmetro, que provavelmente aí vai cair no caso de você estar forçando demais o seu material. Então, às vezes lá no cilindro de injeção, na zona de alimentação, você pode estar com a temperatura baixa demais. Então, você está atritando muito esse seu material. Talvez você tenha uma rosca aí no cilindro de injeção com uma taxa de compressão pouco elevada. Então, talvez aí uma redução na velocidade da rosca ajude. E aí, talvez uma redução na temperatura da zona de compressão aí também ajude. Tá bom? Então, vamos ver outros problemas, que esse aí já deu. Vamos ver quem nós temos. Vazios. Esses vazios aí são interessantes porque eles são uma marmota para se ajustar, tá? Então, o ideal é que se você tem esse vazio e ele é numa área onde você possa fazer um aumento na espessura da parede, faça. Se é permitido, faça. Aumente essa parede, porque
Tudo que você vai fazer para eliminar esse cara aí é mais difícil para o processo. Não tem nada que é muito mais fácil. Entendeu? Ele é um probleminha que vai ficar num ajuste muito fino. Então, se é possível e se sua máquina não tem uma precisão muito grande, é melhor que você tenha aí uma janelinha de trabalho um pouquinho maior. Então, pode aumentar a parede? Aumente. Agora, antes de falar das soluções para esse problema, vamos falar sobre limpeza de molde, sobre checagem de processo de novo. Por quê? Às vezes, se você está com a força de fechamento elevada, de novo, as saídas de gás fechadas, obstruídas ou amassadas, isso muda o seu fluxo de material. Então, esse vazio pode estar sendo causado porque o ar não consegue sair, tá bom? Também pode ser causado pela sua refrigeração. Talvez ela não esteja funcionando adequadamente. Então, cheque esses pontos primeiros, ó. Cheque esses pontos primeiro antes de partir para o ajuste de processo. Aí no caso, a literatura diz para você reduzir a temperatura do material. Dependendo do material, você vai ter que subir essa temperatura, tá? Aí também te fala para reduzir a temperatura do molde. Dependendo, você vai subir essa temperatura. Isso aí depende muito da viscosidade do seu material, tá? Reduzir velocidade de injeção também é relativo, tá? Em alguns pontos eu já tive que reduzir a velocidade de injeção e aí até sumiu o vazio, mas ficou ali meio que uma marquinha, né? Então, em outros pontos eu tive que aumentar a velocidade de injeção, tá? E aí, inclusive, esse vazio até se deslocava, tá? Aumento da pressão de recalque e tempo de recalque. Isso aí já ajudou, mas eu não sei se está tão relacionado a esse ponto, tá? Eu acho que é mais ali na fase de injeção para você resolver esse cara aí, beleza? Mas você está aí com as opções. Bolhas. Bolhas, eu acho que é um dos mais simples também de você identificar e de você resolver, tá? Porque geralmente bolha está relacionada à umidade ou geração excessiva de gás pelo material. Então aí o que você faz? Primeiro, checa se seu sistema de aquecimento está adequado. Ele tem que estar efetuando a secagem do material. Se ele está adequado e o material ainda não está na condição ideal, talvez ele tenha sido exposto por muito tempo à umidade. Tá? E se é um material aí higroscópico, talvez você não consiga nem resolver esse problema, dependendo da condição do material. Mas geralmente, só uma secagem adequada aí, dentro do tempo e da temperatura necessários, já resolvem. Tá? Isso aí você tem que trabalhar bastante também com as velocidades de injeção, tá bom? E aqui ele fala, deixa eu ver o que ele fala aqui. Aumentar contrapressão. Isso aí também é interessante, principalmente com relação aos gases, tá? Isso aí tá certinho, sem nenhum questionamento. Reduzir temperatura do material também tem muito a ver, tá? Isso aí ajuda bastante também. E, novamente, verificar saídas de gás. Porque essas bolhas aí, se estão relacionadas à umidade de gás, se durante o preenchimento você consegue eliminar uma parte ou todo ele, vai ajudar bastante. Então, calcula bem aí a sua força de fechamento e verifica as saídas de gás, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla porque se as pessoas fizessem isso, injetassem na tonelagem correta, mais limpeza de molde e mais verificação de saída de gás, iam ter menos problemas, iam ter menos necessidade de intervenção no processo, tá bom? Então, se o material está ok, cheque aí como é que está o seu processo e aí injeta um pouquinho mais lento, aumenta a contrapressão, você também pode aumentar um pouquinho o recalque, tá bom? Isso tudo aí ajuda com relação a essas bolhas.
Gate blush. Ah, isso aí, ó, é aqueles espirrinhos que a gente tem no ponto de injeção, tá? Você tem uma descoloração ali, toda desconcertada, próximo ao ponto de injeção, tá? Isso aí é um problema que pode estar relacionado desde contaminação de material, tá? Se você tem uma contaminação de material, você pode ter esse problema. Pode ter a ver com o dimensionamento do ponto de injeção, tá? Talvez ali, ó, seu ponto de injeção esteja inadequado ou na posição inadequada, tá? Talvez você tenha que mudar esse ponto de injeção ou redimensionar, tá bom? Você pode também trabalhar no processo. Aí no processo você pode, e geralmente funciona muito bem, reduzir a sua velocidade de injeção. Só que você não vai reduzir sua velocidade de injeção por completo. Você vai reduzir na primeira, segunda velocidade ali. Então você vai começar mais lento e vai aumentando aos poucos. Você vai fazer um perfil de injeção, tá bom? Aí deixa eu ver o que mais que isso pode ser. Ah, isso aí pode ser relacionado à máquina. Talvez o seu bico de injeção esteja com um diâmetro reduzido. Então, nesse caso, você precisa retirar o bico da máquina, medir o diâmetro da bucha do molde e colocar ali o bico da máquina um pouquinho menor. Por exemplo, se sua bucha de injeção ali na saída do bico tem 4 milímetros, faça um bico ali com 3,5, eu acho que já fica bem legal, tá bom? Então pode ser essa diferença também, tá? Em casos de molde com câmara quente, isso também pode ser causado por baixa temperatura nos bicos, tá bom? Baixa, alta geralmente dá um probleminha diferente, tá? Mas pode ocorrer com alguns materiais? Pode. Mas geralmente é a temperatura um pouquinho baixa. Aí você aumenta a temperatura e o fluxo sai melhor ali, tá bom? Então, basicamente, para esse problema, é isso aí. Velocidade de injeção, verificar diâmetro da entrada do material, verificar diâmetro do bico e temperatura na entrada ali do bico da câmara quente, tá? Então, vamos para outro. Cadê você? Ah, aqui nós temos um rechupe. Rechupe já é um problema muito relacionado ao processo mesmo, material. Aí é mais questão de regulagem, né? Depende. Lembra daquela história de checar a tonelagem da máquina? Então, vai lá e checa se você está realmente injetando na tonelagem correta. Existem alguns rechupes que você não consegue tirar, mesmo que você force demais. Que aí já não é um rechupe, é um aprisionamento de gás mesmo, de ar. Porque você não consegue preencher a parede por excesso de travamento e falta de saída de gás. Agora mesmo, há uma semana atrás, mais ou menos 2 semanas, um ferramenteiro me ligou e falava que ele não conseguia preencher corretamente um molde de 4 cavidades que tinha 4 botões. A face dos botões eram planas e ele não conseguia preencher de jeito nenhum. E aí ele mandou a foto e ele ainda não tinha feito as saídas de gás no molde. E aí ele fez as saídas e aí ele não teve mais problemas, porque não tem como você colocar 2 corpos diferentes no mesmo lugar assim. Então, dá uma olhadinha se as suas saídas de gás, se a sua limpeza, se a sua tonelagem está correta. Agora sim, vamos falar de processo, tá? Sempre que você quiser fazer qualquer coisa relacionada ao processo, olha a sua ferramenta, sua máquina e seus periféricos. Depois você vem conversar comigo. Antes disso, não adianta querer dar uma de regulador, de técnico ninja, porque não funciona. Você só vai ter dor de cabeça. Na boa, é só palhaçada. Aí beleza, vamos lá. Increase hold pass press, blá, blá, blá. Tá, você aumenta sua pressão de recalque aí, sua compactação. O tempo também de recalque, compactação. Reduz temperatura, reduz
é temperatura do molde, tem a ver, tem muito a ver. Só que também verifica se você está injetando na pressão e velocidade correta e se está com ponto de comutação na posição correta, tá bom? Também verifica se você não tem oscilações no seu colchão, porque aí já pode ser alguma coisa relacionada à máquina, tá bom? Então você pode ter uma oscilação de colchão e você pode ter uma oscilação de preenchimento. Aí, no caso, você já vai ter uma manutenção de máquina em andamento. Verifica também se você não está com a temperatura do seu aquecedor oscilando, tá? Ou vias de refrigeração obstruídas. Isso aí é muito interessante aí para a questão de recalque. Eu sempre levo em consideração esses problemas num processo que ele já esteja rodando, tá? Por isso que eu peço sempre para checar como é que estão as coisas, porque quando você vai desenvolver o processo, você já costuma verificar coisas com relação à estabilidade dele. Então, se você já tem um processo estável e começam a acontecer, eu subentendo que isso já é um problema relacionado ao longo da produção. Tá? Então, tudo isso aqui tem a ver. Recalque, temperatura de material, também pode ter a ver com velocidade de injeção, tá? Você pode injetar um pouquinho mais lento. Alguns materiais, quando você injeta muito rápido, eles costumam dar esses problemas e aí você não consegue resolver, cara. Mesmo com recalque, com temperatura. Então, às vezes, a velocidade de injeção ali um pouquinho mais uniforme pode ajudar, tá bom? Deixa eu ver, isso aí são espirros, tá? E pela cara desses espirros nem me parecem muito com relação à umidade, tá? Espirros assim, eu sempre relaciono ou a umidade ou contaminação barra degradação, tá bom? Então, quando você tem esse tipo de problema, você tem que verificar se ele está meio que delaminando. Se ele estiver delaminando, se ele estiver tendo duas fases aí, tá? Se você consegue separá-lo, talvez seja uma contaminação, tá? Outro material acabou entrando em contato com esse aí e foi processado junto, por algum motivo, tá? Então, se for isso aí e você não puder conviver com esse problema, material reprovado, tá? Você não vai conseguir produzir com isso aí. Agora, se for relacionado à umidade, aí você tem parâmetros para ajustar. E se for relacionado à degradação, pode ser de origem do processo ou origem do material. Então, vamos lá. Se for contaminação, porque contaminação talvez não seja. Porque a diferença do espirro de contaminação para o espirro de umidade é que o de umidade ele parece um leque, tá? Ele parte meio que de um concentrado e se espalha. O de contaminação, ele já não tem uma forma muito definida, tá? Ali parece que não tem uma forma muito definida, não. Tá? Não parece tanto a questão de umidade, tá? Então, na verdade são três formas, né? O de contaminação, você tem essa forma toda indefinida. O de umidade é um leque, geralmente são vários lequezinhos assim, beleza? E o de corpo estranho, que são pequenos detritos no material, tá? Que aí também podem ser confundidos com alguma pequena degradação, eles parecem uns cometinhas. Eles têm uma cauda e geralmente um concentrado assim na frente, tá? Parecido mesmo com um cometinha. Então, para todos esses problemas aí existem soluções ou não, porque tudo na vida é sim ou não, tá? Então você pode secar o seu material, tá? Então, às vezes isso aí pode ser adição também. Olha, putz, tem muita coisa que eu estou lembrando agora. Às vezes isso aí pode ser causado pela aditivação de talco ou carbonato de cálcio em algumas peças de PP, principalmente, tá? Então, no caso, é um material que você vai ter que fazer uma pré-secagem, tá bom? Então, você tem adição aditivo, contaminação com outro material,
Corpo estranho, que aí, por exemplo, uma borrachinha, detritos de outra natureza, mais sólido do que o material, vai dar aquele aspecto de cometinha e umidade também. Tá? Então você pode secar o material, beleza, você vai lá, checa todo o seu sistema, vê se está ok e se está na temperatura e tempos adequados. Tá? Velocidade de injeção ajuda muito nesses problemas. Putz, outra causa para esse tipo de espirro. Calma que vai acabar. Se você tiver um canto vivo ou uma quebra de fluxo muito grande no seu molde, pode acabar causando esse tipo de aspecto. Por quê? Porque você pode acabar ou degradando ou jogando para a superfície algum componente da mistura do material que não esteja tão homogêneo ou realmente causando alguma pequena degradaçãozinha ali por causa dessa quebra de fluxo, tá? Então, se você tiver algum problema desse relacionado a um ponto específico da peça, então você precisa fazer um polimento ali, um arredondamento, ou realmente trabalhar só na velocidade de injeção. Porque uma quebra de fluxo muito brusca, ela causa esse tipo de problema também, mesmo que você esteja com um processo bom e com um material 100%, tá? Então, bora contar de novo. Então, pode ser uma quebra de fluxo no molde, pode ser aditivação, pode ser um corpo estranho, pode ser contaminação de material com outro material pouco compatível e pode ser umidade. Eu acho que agora parou, né? Porque degradação não vamos considerar como um problema prévio, porque pode ser um problema de processo, de ajuste. Tá bom? Então, podemos secar o material? Podemos. Tá? Isso relacionado à umidade e aditivação de carbonato de cálcio ou talco. Beleza? Reduzir velocidade de injeção serve para tudo. Tá? Para qualquer problema relacionado a espirros, reduzir a velocidade de injeção é interessante. Reduzir a temperatura do material, principalmente se for com relação à degradação. O material pode ter uma resistência térmica um pouquinho menor, ou seu tempo de ciclo pode ser muito grande, muito longo. Ou seu canhão pode ser demasiado grande para esse tipo de processo, molde e ciclo, tá bom? Então, realmente, reduzir a temperatura do material pode ajudar mesmo. Reduzir a velocidade de rosca também durante a dosagem vai ajudar. Tá? Reduzir a pressão de... Não, sorry. Já estou cansado, eu acho. Reduzir a contrapressão. Isso aí vai compactar menos o material, porém vai agredir menos o material. Se não for relacionado à umidade, isso aí vai ajudar sim. Increase mold temperature. Então você vai aumentar a temperatura do molde? Deixa eu pensar. Vai ajudar, tá? Principalmente se for com relação ao fluxo, a quebra de fluxo, isso aí vai ajudar bastante, tá? E com relação a esse espirro próximo ao ponto de injeção, também vai ajudar. Aumentar o número de saídas de gás? Pode ser também, inclusive aquela velha história de verifique a tonelagem. Porque quanto mais você tiver facilidade de preencher a sua cavidade do molde, retirando todo o ar e todo o gás, melhor vai ser seu processo. Beleza? Deixa eu ver. Ok. Aí é no caso de você verificar as suas saídas de gás, se elas estão adequadas para aquele material, profundidade, largura, tudinho. Se é uma saída de gás que é efetiva ou não para o material que você está injetando. Para esse tipo de problema também, eu costumo trabalhar, como eu falei anteriormente, no bico de injeção. Então, verifica lá o diâmetro também, que esse espirro que está ao longo da peça é bem parecido com aquele de lá. Então, ele pode estar correlacionado.
e também com o diâmetro do furo e temperatura. Diâmetro do furo, temperatura, tá bom? Porque isso pode estar ocorrendo lá no bico de injeção. Tá? Tem mais alguma coisa referente a isso aí? Não, eu acho que só isso aí é o suficiente. Empenamento. Tá? Empenamento de peças é muito comum mesmo. Só que aí vamos acertar uma coisa aqui, tá? O que eu passo para vocês são as experiências que eu tenho, e aí depois vocês comentam se tem alguma coisa que eu falei que você não concorda, ou que você faz diferente, ou alguma coisa que você já aplicou e eu nem cheguei a comentar, para falar a verdade, tá? Então vamos olhar aqui empenamento. Vamos deixar uma coisa clara. Molde não é dispositivo de peça, tá? Então você faz um processo e se você tem uma peça que tem tendência a empenamento, vai lá e confecciona um dispositivo para manter a forma da peça, para evitar empenamento e mantê-la do jeito que você precisa. Não use o molde como dispositivo de resfriamento, tá bom? Então, esse aqui, ó, Increase Cooling Time, eu não vou levar em consideração assim não, tá? Porque se a peça está empenando e você precisa elevar o seu tempo de ciclo para resolver isso aí, você está agindo de uma forma, não vou dizer errada, né? Mas não da melhor forma. Por quê? Você pode fazer um dispositivo de desempenamento ali, de empenamento, depende, não sei o que sua peça precisa, mas você pode fazer um dispositivo que garanta o formato da peça, em vez de ficar resfriando ela no molde. Ou seja, você ganha ciclo, ganha produtividade, tá bom? Só que esse empenamento, às vezes, não é característico da peça, tá? Então, realmente pode ser processo. E aí, sim, pode ser excesso de temperatura. Você pode estar com a temperatura mais alta ou do molde ou do material, tá bom? Você pode estar com temperaturas muito diferentes entre as partes do molde, fixo e móvel, e às vezes você precisa que elas sejam diferentes. Então você tem que verificar o lado onde ela está empenando e trabalhar do outro lado. Ou vice-versa. Isso aí vai depender muito do formato, da geometria da sua peça. Mas geralmente para uma peça que tenha problemas de empenamento, você usa a mesma temperatura, tá? Ou para o lado que esteja empenando, você usa uma temperatura um pouquinho menor, tá bom? Mas lembrando, existem casos e casos. Às vezes o recalque resolve isso também. Se a sua peça está empenando e você aumenta um pouquinho o recalque, ela acaba voltando à sua forma original. Ela fica um pouquinho mais compactada, ela acaba eliminando esse empenamento. Você tem que tomar cuidado para ver se esse empenamento também não começa a ocorrer pós-moldagem, tá? Mas é como eu falo, se dá para fazer dispositivos de empenamento, faça e reduza seu ciclo ao máximo, tá bom? Já estamos no finalzinho. Esse problema aqui de turbulência, cara, ele é muito comum em peças planas onde você injete pela lateral. Então você meio que injeta ali no vazio e o material entra com muita turbulência. Para esse tipo de problema, às vezes você tem que fazer o seguinte: mudar o ponto de injeção, tá? Não tem. Às vezes você precisa. Ou talvez mudar o direcionamento da injeção. Mesmo que você injete pela lateral, você buscar uma barreira para que esse material aí ele não entre com tanta turbulência, tá? Porque ele é muito ruim de resolver. Mesmo se ele está no vazio mesmo, você colocando temperatura de molde, modificando a velocidade de injeção, temperatura do material, não resolve, cara. É muito ruim. Então, o ideal é que você coloque ele para injetar num ponto diferente, você aumente essa área de injeção, tá? Quanto mais restrito for o ponto de injeção nesses casos, pior.
e você pode reduzir a velocidade de injeção. Aí no caso você vai fazer aquele perfil de injeção onde você começa lento e aí você vai aumentando gradativamente a velocidade. Mas para esse caso, tem gente que faz o seguinte, coloca uma pequena barreira para mudar esse fluxo na entrada, tá? Faz algum tipo de barreira logo ali na próxima peça, ou coloca um pino para fazer uma quebra de fluxo, tá? Isso aí depende bastante também. Às vezes você colocando aí se for possível, né? Em vez de você pôr essa entrada restrita direta, às vezes você coloca uma entrada submarina, tá? Que aí isso aí ajuda a mudar o fluxo do material também, tá? Agora, essa entradinha direta, se for possível colocar ela um pouquinho abaixo ou um pouquinho deslocada onde tenha alguma outra parede, é melhor, tá bom? Então, esse caso aí é mais desenvolvimento do que processo. Quando chega assim para você, é dor de cabeça. E um leque sempre um pouquinho maior ajuda também nesse fluxo, tá? O último, nós temos as linhas de solda, né? Aquelas emendas frias, tá? Isso aí ocorre quando o material se encontra após passar por algum desvio e ele já está numa temperatura ali um pouquinho mais baixa, com baixa velocidade, entendeu? Ele não consegue se fundir completamente, fica uma pequena linha, tá? E esse problema é um problema que não é muito difícil, porém, em alguns casos, ele não se soluciona de forma alguma, tá? Pelo menos não num processo mais convencional, naquele processo mais dia a dia, tá? Talvez você precise ali de um aquecimento de molde muito bom, talvez você precise ali de uma máquina melhor do que a que você tem, tá? Então, para essas linhas de junção, geralmente aí você vai ter parâmetros de processo, considerando que seu molde esteja limpinho, saída de gás, nananã. Então, aí, esse aí eu acho que é um dos pontos mais tranquilos de se trabalhar realmente, que é um problema que ou você tem um limite mínimo para ele, tá? Que geralmente acontece você ter que conviver com ele, tá? Porém, coisas muito grosseiras, você trabalha em parâmetros, tá? Sempre temperatura de molde é essencial para esse cara, ajuda muito. Temperatura do material eu coloco em segundo lugar, embora aí apareça como primeiro, eu coloco em segundo, pois a temperatura do molde ela tem um efeito mais rápido aí, vamos dizer assim, e mais efetivo, tá? Aumento da velocidade de injeção também ajuda muito. Quanto mais rápido você injetar, melhor você vai ter esse fechamento aí. Por isso que você precisa de saída de gás efetiva. E aonde você tem esse fechamento, se precisar, você precisa fazer uma saída de gás nova, tá? Que como comentamos lá no comecinho, às vezes você tem a saída de gás, mas ela não está no ponto ideal, tá bom? Faltaram alguns outros problemas de injeção, tá? Mas como são problemas mais voltados a uma regulagem mais fina, né? Aqueles ajustes mais precisos, vamos fazer em outro vídeo, porque esse aqui ficou imenso, tá bom? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida ou se alguma coisa não ficou clara para vocês ou você achou que eu expliquei de forma muito singela, deixa nos comentários, tá bom? Que aí qualquer coisa a gente faz um vídeo específico para aquele probleminha. Espero que vocês tenham compreendido bem e espero ter conseguido passar algumas informações que vão te ajudar no dia a dia. Forte abraço, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.